discutir com vocês sobre as etapas do licenciamento ambiental, considerando o EIA-RIMA, né? Então, nesse momento, você já sabe que existe o projeto chamado EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, com o seu respectivo resumo. Por isso que a gente chama EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e seguido do Relatório de Impacto Ambiental. Então, são projetos de avaliação de impactos ambientais para grandes obras. Então, vejo que existe uma diferença do que é AIA e EIA. A EIA é o projeto. A AIA é um instrumento da política do meio ambiente. A AIA, a gente estava fazendo um trabalho lá complementar com vocês, tinha vários instrumentos e ali um deles era a avaliação de impactos ambientais. Então, vocês têm que entender o seguinte, a AIA é a ferramenta para fazer o EIA. Essa é a forma de distinguir entre esses dois conceitos. Para fazer um EIA, você precisa da AIA. Essa aqui é a ideia que vocês têm que ter. Tá? Então, uma estrada, uma ponte, uma hidrelétrica, qualquer grande usina. Então, existe dentro das categorias de empreendimentos aqueles que serão considerados de grande magnitude de alteração ambiental, né? Causam grandes impactos ambientais. E para esses casos é preciso um licenciamento na qualidade de EIA. Tá? Então nós vamos compartilhar agora. E para que vocês comecem a se ambientar com essas questões, vocês estão vendo aqui o Instituto Água e Terra, né? Lógico que vocês estão em outros estados, vocês têm que buscar os sites dos órgãos de fiscalização ambiental de cada estado. E aqui no Paraná é o Instituto Água e Terra, que anteriormente se chamava Instituto Ambiental do Paraná, IAP. IAP que virou IAP. Né? Uma série de autarquias públicas que foram reorganizadas, virando então o IAT, porque tinha lá o ITC, tinha o Instituto Água e Terra, o Instituto Águas Paraná, que mexia com a parte de água. Então, eles foram juntando tudo, fizeram essa grande organização hoje, né, que se chama Instituto Água e Terra. Então, você tem que se sentir provocados, porque quando a gente fala de política de legislação, a gente está falando de projetos de consultoria, no geral, né? Então, a gente aqui está falando mais da questão de grandes obras. Quando a gente fala de perícia e licenciamento, na disciplina posterior a essa, a gente vai ter mais tempo para ficar vendo pequenos projetos. Quais seriam as alternativas de consultoria, mas aqui nesse momento a gente foca nos grandes, porque vocês poderão, então, estar se empregando, né? Quando você fala que vai trabalhar num EIA, você não está fazendo uma consultoria de um mês, de uma semana, você está fazendo uma consultoria de 4 anos. Então, provavelmente você vai estar vinculado a uma empresa de projetos de grande monta, né? Então, você vai ter trabalho para bastante tempo, né? Então, vejo que tem várias abas aqui no site e tal, né? Eventualmente a gente vai falar de código florestal, a gente vai voltar no site. Assim, essas aulas de ensino remoto elas são interessantes porque eu consigo fazer isso, compartilhar a tela, né, do computador e mostrar para vocês. Que seria interessante se a gente tivesse presencialmente todos, do internet, computador, com internet em todas as salas, né? Isso a gente está fazendo agora, remotamente. Então vocês vêm aqui na aba do licenciamento, tem várias informações, né? Por exemplo, na aula de perícias dessa semana a gente vai discutir essa aba aqui, né?
de serviços florestais. Se vocês quiserem se adiantando e tal, vocês podem fazer também, né? Coloca na aba principal aí do computador e já abre direto aí. Cada dia vocês tiram 5, 10 minutinhos para ver o que tem nesse site aqui, né? Para ir se ambientando com o universo de projetos de consultoria. E aí tem a aba do EIA-RIMA. Vejam que então aqui está explicado o que é o estudo de impacto ambiental, a atividade, o empreendimento, o que é o relatório, o documento que reflete as conclusões do EIA, quem que precisa fazer EIA. Todos os empreendimentos da SEMA 107. Então, SEMA significa Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, a nível de Paraná, que nem a gente estava falando do CONAMA, a nível federal, a nível estadual tem a SEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Recentemente, por meio da Resolução 107, ela foi atualizada, né, sobre as categorias de empreendimentos que precisam de EIA. Né? Então, aqui tem procedimentos, olha, tem bastante coisa interessante. Então, vocês seguindo essas instruções aqui, no geral, vocês fazem o EIA, só que, novamente, o EIA é um projeto para grandes obras, né? Então veja que a 6938, a CONAMA 1, que eu estava falando dessas duas já. Essa CONAMA aqui dispõe sobre audiências públicas. Então veja que um empreendimento ele vai causar uma grande alteração ambiental, você tem que ter audiências públicas, você tem que consultar a comunidade, você tem que ver se não vai ter problema com comunidades indígenas, quilombolas, agricultores que vão ser atingidos pelas barragens. Então tudo isso tem que acontecer, não é simplesmente chegar lá e instalar uma grande obra, né? Olha lá, toda a Constituição, artigo 225, é exatamente o que a gente comenta. O SNUC está aqui também, o Sistema Nacional de Dados de Conservação. E assim por diante, né? Vocês vão se ambientando e aos poucos vocês vão vendo que a lei são sempre as mesmas, né? Então, o que é um termo de referência, por exemplo? Um termo de referência é, você vai fazer o EIA, você não vai inventar a roda, você vai pegar uma receita de bolo para fazer o estudo de impacto ambiental. Onde está essa receita de bolo? Está no termo de referência. Para determinadas categorias de obras, você vai ter termos de referência, respectivamente, né? Vou abrir essa aqui. Vocês não estão vendo agora, né? Então eu vou ter que fechar e abrir de novo aqui. Então, a SEMA 107 de 9 de setembro, né? Vejo que a legislação ela sempre se atualiza, né? Mas ela dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios, procedimentos. Então, assim, uma política pública, esse aqui é um exemplo de uma política pública, né? Regulamentação do licenciamento ambiental para o Estado do Paraná. Vale para o Paraná. Então, estabelece conceitos, requisitos, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao licenciamento a serem cumpridos no território do Paraná de forma presente em resolução. Veja que quando você tem uma lei, ela geralmente começa com conceitos, né? Considera-se automonitoramento, condicionantes, empreendedores, estudos ambientais e assim por diante. O que vocês têm que entender? Que um grande projeto que gera grandes obras, grandes impactos ambientais, ele precisa de uma licença de operação, que a gente chama de LO. E no caso dessas grandes obras, o licenciamento ele vai precisar de 3 licenças, duas licenças até chegar à LO, que é a terceira licença. Então ele vai precisar da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação. Então todo o licenciamento ele vai ser direcionado considerando a emissão dessas 3 licenças, sendo que a última vai, de fato, dar início ao projeto, né? A operação do projeto. O órgão ambiental, ele, na legislação brasileira, ele não faz o licenciamento. Ele autoriza as atividades, né? Por exemplo, se vocês forem nos Estados Unidos, a agência americana ambiental, ela faz o
entre aspas, o EIA, né? Deles lá. E a empresa tem que pagar para a agência fazer o EIA. No caso da legislação brasileira, você tem que pagar, em grande empresa, ela tem que pagar uma consultoria de projeto que vai fazer o EIA, que vai submeter o projeto para o órgão ambiental analisar. Né? E aí você tem, então, esse jogo. Você tem 3 atores aqui, né? A grande empresa, a grande corporação, a primeira parte, a segunda parte, a consultoria que vai fazer o EIA-RIMA, e a terceira parte, a fiscalização. Por que isso é importante? Porque o EIA, vocês podem estar pensando assim, olha, mas o EIA ele pode concluir pela não aprovação da obra. Deixa eu ver aqui no chat. Escrevam ali no chat. O EIA ele pode ou não pode reprovar o projeto? Sim, pode reprovar o projeto. Pode. Acredito que 4 pessoas acreditam que o EIA pode reprovar o projeto. Então, ó, vocês têm direito de não saber, por isso que eu estou falando agora, para vocês nunca mais esquecerem. Tá errado? Quem pode reprovar o EIA é o órgão ambiental. A consultoria não pode reprovar o EIA. A consultoria está sendo contratada para fazer o EIA. Como é que você vai reprovar o EIA? Vai ser reprovar. Entenderam isso, gente? Quem reprova o EIA não é a consultoria. Quem reprova o EIA é o órgão ambiental. Vocês entenderam isso? Vocês estão sendo contratados para fazer uma EIA-RIMA. Às vezes uma obra de 100 milhões, vamos colocar aqui 1 milhão, aí 1% é o EIA-RIMA. E você sabe que grandes obras às vezes alcançam cifras bilionárias, né? Se vocês terem uma noção de quanto que vale um EIA-RIMA, né? Não é uma pessoa que faz o EIA-RIMA, é uma equipe, né? Várias pessoas, equipes multidisciplinares. Mas vocês são contratados para fazer a obra operar, não é contratado para dizer que a obra não pode operar. Entenderam isso? Vocês têm que ter essa clareza, porque vocês vão ser contratados para dizer que aquela obra ela vai operar, ela deve sim operar, vocês estão sendo contratados e remunerados para isso. Mas, aí sim, que para que ela opere, ela vai gerar determinadas alterações no meio físico, químico, biológico ou impactos ambientais que serão razoáveis para aquele empreendimento. Então, a empresa de consultoria ela é contratada para isso, para dizer quais são os impactos ambientais que vai acontecer e como isso vai ser mitigado ou minimizado para que possa sim ser aprovado o licenciamento e a licença de operação. Isso que eu estou falando é muito importante, porque vocês podem ter crise existencial se vocês não pensarem sobre isso, né? Se você for uma pessoa mais ambientalista, vamos colocar assim, eu quero trabalhar com o projeto. Mas o projeto você está sendo contratado para dizer que aquela obra ela vai operar, ela vai gerar o impacto ambiental em determinadas condições, né? Mas ainda assim você está sendo contratado para dizer isso. É uma espécie de sistema, né? É uma espécie de rito. É o rito do licenciamento ambiental. Então existe uma ritualística, que o licenciamento ele vai ser desenvolvido, sendo condicionado por meio das leis
específicas, mas que no fundo, no final, vai ser concluído com a emissão de uma licença de operação. Então, eu pergunto para vocês entenderam isso? É muito importante que vocês tirem dúvidas em relação a isso que eu falei agora para vocês. Caso queiram perguntar ali no chat, fiquem à vontade. O EIA é a consultoria, é o projeto, Agostinho. Sendo que você vai fazer uma avaliação de impactos ambientais. Mas o EIA é o projeto. Entendeu? É o nome que se dá ao projeto, que nem tem um PRAD. PRAD é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Você tem o PCA. PCA é o Plano de Controle Ambiental. Você tem a LAS. LAS é a Licença Ambiental Simplificada. Você tem a DELAI. DELAI é a Dispensa de Licenciamento Ambiental. Então, cada projeto de consultoria ele vai ter uma sigla. E o EIA é uma sigla que se refere a um projeto de licenciamento específico de grandes obras que geram grandes alterações ambientais. Então, o EIA não é avaliação. O EIA é a sigla que se refere a um projeto de consultoria. Eu estou escrevendo aqui, etapas do licenciamento para EIAs. Então são 3, né? Licença prévia, que é LP, que depois de emitida entra para a segunda etapa, que vai ser desenvolvida no sentido de liberar licença de instalação. E depois da licença de instalação tem a licença de operação. Autores. No mínimo, né? Porque a gente poderia falar do Ministério Público, das prefeituras, das ONGs, das comunidades envolvidas, das associações. Então, assim, existem diversos atores dentro do processo de licenciamento, né? Mas, minimamente, os principais atores do processo são o órgão ambiental, a empresa de consultoria, a concessionária, vamos colocar assim, a concessionária do grande empreendimento. Então, a pessoa que... Pois não está escrevendo alguma coisa. Então, vocês têm que se ambientar com essas questões aí, né? Eu vejo que é difícil trabalhar nesse setor, mas ao mesmo tempo que você trabalha num setor assim, você está sempre trabalhando, sabe? Envolve um certo nível de especialização. Então, veja que grandes obras sempre dependem muito da economia, né? Então, muitas dessas grandes obras, elas são financiadas por capital privado. Muitas dessas grandes obras são financiadas por capital governamental, né, público. Então, a gente fala de políticas de bem-estar social, né? O governo destina recursos para construir um estádio de futebol, vamos colocar assim, ou o governo federal destina recursos para construir transposição do Rio São Francisco. Todas essas obras precisam de EIA-RIMA, né?
caso do estádio, teve uma brecha lá na lei lá porque precisava liberar. Imagina que você precisava construir estádio de 2 anos para ter Copa do Mundo e o EIA-RIMA demora 4 anos para ser concluído. Custa o Brasil. Aí, no final das contas, acabou sendo aprovado a obra independente do licenciamento dela, né? Diz que teve obra da Copa do Mundo que não foi entregue, nas Olimpíadas lá, que não foi nem entregue, né? Imagina quanto desperdício de dinheiro que não tem aí. Superfaturamento, né? Porque daí você tem um projeto, você tem uma licitação para contratar uma empresa para fazer o projeto básico. Depois tem uma licitação para contratar uma empresa para implementar o projeto. Tudo isso é dinheiro público, né? Milhões. Então, e aí o processo de licitação, você tem que ter 3 concorrentes, daí você tem que fazer tomada de preço. Então é sempre complicado isso, né? Mas então quando você consegue aprovar um projeto, o projeto é sempre milionário. No caso de EIA-RIMA, sempre projetos grandes. E a empresa que ganha o direito de desenvolver ou implementar aquela obra, ela vai ter que contratar uma outra consultoria para fazer o EIA-RIMA. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro com isso, você tem que pensar em ser o dono da empresa de consultoria, porque você vai ficar milionário, né? Daí você vai botar os recém-formados para trabalhar. Fale, Agostinho, pois não. Aqui no Paraná, agora estão falando de estradas aí, né? Sempre o governo estadual asfaltando estradas, etc. Pontes, viadutos, trincheiras, né? Dá volta isso aí, né? O pessoal vê aquela obra lá no ano da eleição, já garante a reeleição. Pergunta Agostinho, PCH também entra como grande obra, demandando EIA? Sim. Aqui nas centrais hidrelétricas precisam de EIA-RIMA. Então aqui em Dois Vizinhos a gente tem Foz do Chopin, que é uma PCH aqui pertinho, né? Já fizemos visita técnica lá. A PCH tem o lago, né, do Cruzeiro, tem só 2 turbinas, né? Comparar com uma Itaipu binacional que você vê lá um paredão de turbinas, né? Gerando hidroeletricidade. Aqui perto ainda tem várias aqui na região, né? Mas a gente pode falar Salto Santiago, aqui perto em Saudade do Iguaçu, né? Só que daí Salto Santiago já é uma empresa espanhola, um grupo espanhol. Salto Segredo, tudo isso aí tem emprego aí, porque uma coisa é você ser contratado com consultoria para fazer o EIA-RIMA, outra coisa é você ter a obra instalada, operando, e ali você vai ter sempre dentro da empresa agora, necessidade de estar fazendo projeto de restauração de áreas, monitoramento ambiental, qualidade da água. Então veja que tem sempre muita coisa que gira em torno do licenciamento, porque são os compromissos que foram firmados no âmbito do EIA-RIMA e que a empresa, ao conquistar a licença de operação, ela precisa fazer. Então isso não para com a licença de operação. A licença de operação ela vai ter validade. Todas as licenças têm validade. Então, assim, a pergunta que vocês têm que saber responder é o que vocês querem fazer. Você quer trabalhar para uma Tractebel? Quer trabalhar no Salto Santiago? Quer trabalhar na empresa? No viveiro da empresa? Para produzir muda? Para restaurar? Vocês querem trabalhar com mitigação, né? Com avifauna? Tá entendendo? Outra coisa é vocês querem trabalhar com a EIA-RIMA. A EIA-RIMA ele é antes disso tudo. O EIA-RIMA que vai dizer o impacto
que aquela obra vai ocasionar. E quais as condicionantes de compensação ambiental, de mitigação ambiental, para que aquela obra possa operar naquele lugar. Então, são várias oportunidades profissionais que se desenvolvem em relação a isso. Evidentemente que vocês poderiam trabalhar com o próprio órgão ambiental, com a própria fiscalização. Vocês poderiam trabalhar com ONGs, que muitas ONGs são contratadas pelas empresas, de certa forma terceirizadas pelas empresas, para desenvolverem os programas de monitoramento ambiental, no momento que a empresa ela não tem essa função principal. Por exemplo, a função principal da empresa é produzir eletricidade. Então tá, vamos contratar uma ONG, e a ONG vai fazer a mitigação e a compensação ambiental, e na hora de fazer um relatório de renovação, de licença, etc., a gente vai pensar lá a consultoria da ONG. Ah, mas a ONG pode fazer consultoria? Pode. É uma espécie de consultoria feita por ONGs, né? ONGs profissionalizados, porque você vai remunerar a mão de obra, você vai remunerar o material, você vai remunerar um insumo. Então, por mais que a ONG não tenha lucro, ela tem aqueles projetos de mitigação, de compensação que ela vai desenvolver, por exemplo, monitoramento de fauna, adensamento de mudas na restauração de áreas degradadas, tudo isso é custo, e a mão de obra ela é uma rubrica da planilha de custeio, então você vai receber um salário para fazer isso. Então, sim, nesse sentido as ONGs elas prestam consultorias, né? Então vejo que tem várias facetas aí, né? E tem a política por trás disso tudo, né? Aqui na nossa região sudoeste, que é muito vinculada à política, à cultura com a agricultura familiar, e no passado com conflitos de terra entre grandes empresas e pequenas proprietários. Então, assim, vamos colocar dessa forma. A esquerda ela ficou muito forte aqui, né? Porque lá no passado, aqui no sul, no sudoeste, é uma região do estado que os pequenos ganharam, vamos colocar assim, né? Politicamente. Mas lá para o norte do Paraná a gente já tem uma realidade fundiária diferente, ou seja, tem grandes fazendas e tal, mas aqui no sul, sudeste é mais pequena propriedade. Então o que acontece? Quando você tem uma grande obra aqui, existe muita resistência, né? Porque as pessoas, as comunidades tradicionais aqui entendem que é o grande empresário, o grande capital que quer se instalar, que quer oprimir, que quer... Tem tudo isso, né? Tem uma política de esquerda, vamos colocar assim, muito forte aqui na região. Então não estou tomando partido, estou só falando de fatos. Eu nunca vou esquecer quando eu participava desses encontros pela universidade, né, acompanhando essas discussões, daí teve um dia que um cidadão que era o presidente da ONG, conhecida como Atingidos por Barragens, né? E aí eu falei para ele, tá, mas qual que era o objetivo daquela ONG? Era reclamar por melhores indenizações para os agricultores atingidos por barragens, até aí tudo bem, né? Muito legítimo isso, né? Porque geralmente as empresas elas querem se instalar e aí vai ter um lago. E o lago vai ter que, enfim, desapropriar um monte de gente lá e realocar um monte de família em outros lugares. E a empresa tem uma grande obra, vamos colocar aqui também isso. As grandes obras, elas têm dentro da legislação que a gente chama de utilidade pública, né? Então, o agricultor, ele não querer, não, eu vou ficar aqui. Então tá. Vai ficar embaixo do lago. Não tem, querido, tem que sair. A gente já acompanhou essa realidade aqui e tal. E aí você tem agricultores que negociam indenizações e saem felizes da vida. É o dinheiro, né?
Vai morar em Brasília? Eu já ouvi esse caso. Pega o dinheiro, vai para a cidade, abre um comércio. Ou pega o dinheiro, compra outro sítio em outro lugar. A mesma forma que vai ter agricultores que nunca vão estar satisfeitos. E, de fato, existirão muitos casos em que as indenizações vão ser pífias, né? O que eu recomendo se você for um agricultor nessa condição? Que você contrate ou negocie com um advogado uma defesa independente daquela movida pelas ONGs, porque as ONGs elas não vão defender o teu caso específico, né? E essas ONGs elas estão alinhadas politicamente com uma ideologia. Então, voltando aquele relato que eu estava fazendo, eu perguntei para o presidente da ONG, né, quanto que você acha que mereceria ser indenizado o agricultor e tal. E se a gente for analisar, tem metodologias da ABNT para avaliação de imóveis rurais, em função da categoria de uso e ocupação do solo. Isso aí tudo é fácil, a gente, na hora de discutir considerando disciplina de perícias, a gente faz. Mas aí o cidadão falou assim, não, mas aqui veja bem, que o que a gente quer, na verdade, é que o lucro da hidrelétrica seja compartilhado com os agricultores para sempre. Tá bom assim? Então tá, fica com a esmola aqui. É o caso da usina do Baixo Iguaçu, né? Todo o licenciamento ele foi meio que imposto ali, porque não tinha conversa com as comunidades de base. E aí o pessoal reclama que foi mal indenizado e tal, e aí são vítimas. Mas ao mesmo tempo, na hora de discutir indenização, não quer discutir, porque eles são contra os direitos de propriedade privada. Essa que é a verdade. Eles não querem aceitar que aquela obra tenha utilidade pública, que a propriedade privada, quer dizer, eles querem defender a propriedade privada deles, mas na hora de discutir indenização, eles são contra o direito de propriedade. Como é que resolve isso? Alguma pergunta, gente? E eu não sei qual que é a visão política de vocês, mas eu estou sendo meio irônico, né? Porque é assim que funciona. Quem pode mais chora menos. E aí tem os engenheiros florestais fazendo consultoria para fazer avaliação de impactos ambientais. Se tem alguma pergunta? 30 segundos para a pergunta. Perguntas, considerações. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão acompanhando a ideia? Se for um engenheiro florestal socialista, vai ficar junto desse povo aí, mas se for um engenheiro florestal que trabalha pensando na economia ambiental, no New Deal, na economia neoclássica, aí vocês vão estar pensando em fazer consultoria, né? Você não está entendendo que a Política Nacional de Meio Ambiente ela foi criada justamente para criar este mercado de consultoria. Dentro de uma visão da década de 80, né? Mas, porque é política da década de 80, mas desde então ela está vigente. Nossa, vocês estão muito quietos, gente. Espero que estejam entendendo o que eu estou falando. Então veja que se por um lado está falando do IAT, por outro lado tem um licenciamento que vai pelo IBAMA também, né?
O IBAMA, só que no caso do Paraná, o IAT ele se sobrepõe, ele é mais forte, ele é mais atuante do que o IBAMA. O IBAMA ele acaba sendo um órgão de fiscalização que vai licenciar projetos, por exemplo, que vai envolver divisa, parte do projeto vai pegar um estado, parte do projeto vai pegar outro estado, dentro daquela área de influência, daí o licenciamento corre pelo IBAMA. Ou eventualmente em zona de fronteira, tem questões assim, né? A maior parte dos licenciamentos vai correr pelo IAT, aqui no Paraná. Então veja que uma coisa que é importante aqui, né? Eu estou falando para vocês que tem 3 licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E tem uma obra que vai funcionar. Vamos colocar aqui usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, aqui na região sudoeste. A minha pergunta para vocês responderem no chat ali é o seguinte: quando que vai precisar fazer o IARIMA, antes ou depois da licença prévia? Respondam rápido. Antes. Era. O IARIMA é antes ou depois da licença prévia? Pergunta de concurso. Se for no IBAMA é uma resposta, se for no IAT é outra. Por isso que, se vocês fossem fazer concurso, vocês têm que estar ligados, porque vocês podem responder uma coisa pensando e a pergunta foi mal formulada e vocês têm que recorrer porque vocês responderam certo, mas no gabarito estava errado. Também tem isso, né? Isso que você sabe que vai fazer concurso público, a minha dica é a seguinte: o concurso ele começa no dia da prova, ele não termina no dia da prova. Se você quer fazer concurso para trabalhar como servidor público, tenha isso em mente, que o concurso começa no dia da prova. E a maioria das pessoas não vem dessa forma. Vai fazer a prova, depois vai embora, viu que não passou e fica reclamando. Depois você respondeu um monte de coisa certa lá e o gabarito deu que estava errado. Então, a pergunta era: o IARIMA antes ou depois da licença prévia? Antes. Depois, Agostinho retificou a resposta. E depois ele retificou a retificação. Licença prévia, vamos colocar dessa forma. Você tem que fazer antes do projeto instalar e qualquer tipo de intervenção física, terraplanagem, etc. Você tem que ter o quê? Você tem que ter o projeto básico. E na CONAMA 186, ela diz assim que você tem que ter 3 alternativas locacionais para aquele grande empreendimento. No caso de hidrelétrica é fácil de explicar. Vamos supor que tem lá um salto, uma cachoeira, que você colocando uma turbina ali vai gerar eletricidade e tal. Se você fizer a barragem assim, ela vai causar um impacto ambiental. Se você fazer assim, vai causar outro impacto. Se fizer assado, vai criar. Então tem 3 cenários. O que diz na CONAMA? Que cada grande obra ela tem que ter cenários. Isso vão estar descritos nesse projeto básico para que exista uma etapa de negociação dessa concessionária, desse grupo empresarial que tem o capital para investimento, junto ao governo ou junto aos órgãos de fiscalização, para definir qual que seria então dessas 3 alternativas a melhor. A melhor pelo ponto de vista do equilíbrio entre a questão econômica, a questão ambiental e a questão social. E aí, então esse é um jogo, digamos assim, político preliminar ao IARIMA, né? E se a gente pegar o caso da usina do Belo Monte, né, que é emblemático, décadas aí para conseguir aprovar o projeto, para depois sair
licença de instalação para daí começar as obras. Por quê? Porque tinha problema com comunidades indígenas, tinha problema com alagamento da própria comunidade ribeirinha, vários impactos ambientais que o governo não queria, né? O IBAMA não queria, na verdade. Quem não queria era o IBAMA. A Marina Silva, ela saiu do governo do PT na época que ela era ministra lá, acho que 2005, 2006, por causa disso, porque ela não concordava com o Belo Monte. Que foi uma obra que empurraram, digamos assim, ela abaixo aí da sociedade, porque, enfim, a política falou mais alto, né? Mas era, digamos assim, uma obra ineficaz, porque gerava um grande lago para uma quantidade lá de energia que não era comparável se fosse, por exemplo, com uma Itaipu, que tem um lago menor e que gera mais energia. Então, tem todas essas questões, né? E se o Brasil não tivesse crise econômica, a gente já estava com crise energética, né? Porque a gente ia desenvolver tal, a sociedade, PIB, emprego, geração de renda, indústrias, investimentos, e não ia ter energia, né? Então, pelo menos um lado positivo da crise é essa, que a nossa infraestrutura energética ela não está se sobrecarregando, né? Com a crise econômica, né? Mas vejo que então tem esse jogo de cena que é anterior, e em algum momento se define, se entra em consensos em relação ao projeto básico, né? Então, e aí sim, você tem a licença prévia. E aí sim você cria o quê? Você cria demanda. Demanda para o quê? Para que esse grande grupo empresarial contrate uma empresa especializada para fazer o IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Então, resposta. O IARIMA ele vem como uma demanda da licença de instalação. São vários de vocês que responderam ali, infelizmente. Caso eu tivesse perguntado isso, lógico que foi uma pergunta de bate-pronto, né? Mas o fato, no caso do licenciamento do IAT, por isso que vocês poderiam estar falando, mas eu estou respondendo porque o IBAMA é antes. Aí tudo bem, né? Eu ia ter que aceitar. O IBAMA ele tem um rito diferente do IAT. Pergunto. Entenderam? Entenderam o que eu falei, gente? Aonde que entra a demanda para o IARIMA aqui no estado do Paraná? A demanda do IARIMA ela vem com a licença de instalação. Eu estou errado aqui, gente. Licença prévia, né? Ao se emitir a licença prévia, abre-se a demanda para o IARIMA. E é a partir da aprovação do IARIMA que se emite a licença de instalação. Ali eu corrigi agora no bloco de notas. A demanda do EIA, ela é gerada a partir da licença prévia. A licença prévia vem antes do EIA. E a licença de instalação ela vem depois do EIA. É muito importante que vocês se manifestem se entenderam ou não isso. Entenderam sim ou não? Obrigado, Fábio. Então vejam que é isso. Vocês vão ter essa janela de um cronograma de longo prazo,
para o desenvolvimento do EIA, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai e volta, negocia, discute isso no órgão ambiental, faz audiência pública, envolve as comunidades, explica que a obra é assim, que a obra é assada. E aí, se tiver um cacique lá meio louco, o cara vai querer mostrar o facão no teu nariz. Olha, se vocês estão aqui, vocês vão ter que se entender comigo. Não é assim? Sai correndo daqui. Homem branco não. Eu não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. Você é contra ou a favor uma hidrelétrica que gera impacto ambiental, que precisa de um EIA-RIMA? Só digo assim, sou contra ou sou a favor? Eu sou contra ou a favor da civilização ocidental chegando nessas áreas aí, incomodando as comunidades tradicionais. Colonizador somos nós, descendentes da civilização ocidental. O explorador é a própria sociedade brasileira, não é o externo, não é China. Ou os Estados Unidos, somos os brasileiros aqui, no momento que somos intrusos nessas áreas aí. Ninguém quer, ó, tem pouca gente que se manifesta aqui. Você tem direito de ter opinião, gente. Manifestar ela aqui, interagir, vamos lá. Desta resposta depende o seu emprego. Não, sou desfavorável à hidrelétrica, daí dá 1 mês de formado, tá lá batendo entregando currículo lá. Não? Puxa, gente, estou provocando vocês aqui, nada. Eu acho que vocês estão fazendo outra coisa. Não tenho como controlar. Então, vejo, é a partir da licença prévia que se desenvolverá o EIA. A partir do EIA aprovado, se emite uma licença de instalação, e é a partir da licença de instalação que vai começar a ter obras, de fato, né? E mesmo assim, demora mais 1, 2, 3 anos para aquele grande projeto ser construído, e só depois ainda vem a licença de operação, né? Então é um processo demorado, de fato. Vamos ver o que a gente pode estar extraindo aqui da aba da legislação. Então vocês têm que estar dispostos a revisar uma resolução dessa, né? Se ambientar com esses conceitos. Ó, tem medidas compensatórias, medidas mitigadoras, uma coisa. Compensação ambiental é uma coisa, mitigação ambiental é outra coisa. Se entende que a mitigação é a minimização do impacto, mas muitos impactos, a gente diz assim, você primeiro tem que evitar o impacto. Se não der para evitar o impacto, você tem que diminuir o impacto ambiental. Se não der para diminuir o impacto ambiental, vai ter que ter o lago do mesmo jeito, né? Não é hidrelétrica, no seu caso. Você não vai ter a geração de energia hidrelétrica sem o lago.
sem aquela área de alagamento. Então você tem que fazer com que essa área seja a menor possível, considerando os objetivos do grande empreendimento. E em não podendo mitigar o impacto, você tem que compensar o impacto. Então é como se fossem as etapas aí do projeto, né, de avaliação então, de impactos ambientais. E essa SEMA, ela está falando de várias modalidades de licenciamento, tá? DILA, DELAI, LAC, mas o que nos interessa aqui no momento é para grandes obras, né? Então, licença de instalação, licença de operação, licença prévia. Licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, preliminar. Licença de instalação, autoriza a instalação. Licença de operação, autoriza a operação. Operação. Assim vai, né, gente? Eu só estou fazendo um convite para vocês, queiram trabalhar com projetos, queiram fiscalizar projetos, tem que dominar a legislação específica daí. Tá? Da taxa ambiental, da publicação. Então veja, todos os documentos eles estão em domínio público, então se você quer saber como é que é um EIA-RIMA, se você digitar EIA-RIMA na internet de uma determinada obra, ele tem que estar disponível, o PDF, pelo menos o RIMA vai estar disponível. Então a gente faz esse tipo de revisão, né, sobre a qualidade do projeto, e que poderia ter sido feito assim, poderia ser feito assado, ou das exigências do EIA-RIMA, artigo 59. Considerando o tipo, porte e localização, dependerá da elaboração do EIA-RIMA a ser submetido à aprovação do órgão ambiental competente, situados os casos de competência federal, caso do banco, licença ambiental de empreendimento, atividades ou obras consideradas de significativo impacto ambiental, tais como, olha lá, só coisa grande, né? Rodovia primária, autoestrada, rodovia secundária, vicinais variantes, ferrovias, hidrovias, troncos de linhas primárias de rodovias, portos, marítimos e fluviais, aeroportos, só coisa grande aí, né? Dragagem de cofre d'água, obras hidráulicas, mineração, aterro sanitário, né? E por aí afora. E aí vamos falando das outras modalidades de licenciamento. Então, o que nós podemos estar... que é uma hidrelétrica sem lago? É isso aí. E tem muita gente que vai no lago para utilizar como ambiente de lazer, né? Também tem isso. O impacto ambiental do lago é o lazer que ele proporciona. Também tem isso. Exploração imobiliária que vai existir ali. É um efeito socioeconômico de uma obra dessa magnitude. Tem o caso da hidrelétrica do Rio das Antas. Quer comentar essa, Agostinho? Não conheço. É bem interessante. Tem um aspecto interessante também das hidrelétricas, que há um tempo atrás se falava do mecanismo de desenvolvimento limpo dos projetos que, enfim, que estavam gerando emissões atmosféricas, e que você fazia um projeto para diminuir as emissões e aí ganhava crédito de carbono. Existiam duas modalidades de projetos que estavam sendo reconhecidos, que eram os aterros sanitários e as hidrelétricas. Por quê? Porque você tem um lago. Quando você faz o alagamento, você tem um material vegetal que existia naquela área que ele vai ficar submerso ao lago. E aquilo lá vai ficar apodrecendo, vai prejudicar a qualidade da água, vai gerar gases, e aqueles são os gases gerados pela decomposição da vegetação que ficou submersa ali, né?
E aí o que o pessoal faz? Olha só que fácil, porque você tem que dizer quantos créditos de carbono que você tem direito, você tem que quantificar qual que é a, a emissão que você deixou de emitir por conta da tua atividade, do teu projeto de controle ambiental. Aí o pessoal faz o quê? Vai no lago com aquelas dragas, arrancando fora raiz, toco, todo aquele material submerso, coloca num lugar lá, seca e mede o material seco, né? E aí faz uma regra simples para dizer, olha, esse aqui é um material que deixou de ser decomposto, deixou de emitir gases. Então era uma modalidade de pagamento de crédito de carbono, só tirando o resto de vegetação do lago da hidrelétrica. Interessante, né? Várias hidrelétricas entraram nessa aí. Aterro sanitário já seria mais porque ele vai gerar gases lá, o pessoal faz de biodigestor e usa para produzir energia do gás gerado pelo aterro. Também é uma modalidade. Então veja que a gente tem que analisar a economia ambiental por duas formas. Uma é pelas medidas de controle ambiental, mitigação, compensação lá da década de 80, que é essa política de comando e controle, né? Ou você faz ou você leva multa. Posição administrativa. A outra é dentro do mecanismo da economia verde, né? Que a gente fala, do mecanismo de desenvolvimento limpo, que você está então negociando o carbono dos projetos que são evitados, a emissão evitada, o carbono fixado. Aí você tem uma economia dentro desse contexto, você tem duas possibilidades de consultoria, né? Mas ainda há muito o que se fazer nisso, né? Pouca gente trabalhando de fato com essas coisas. Mas se vocês querem trabalhar com projetos, vocês não deveriam fechar os olhos para estas questões. Eu acho que o maior desafio para as economias aqui, para o Brasil, por exemplo, para as consultorias, né, trabalharem com isso, é porque o brasileiro ele não sabe falar inglês. Tem preguiça para aprender inglês. E o capital está sempre fora, sabe? Vai negociar crédito de carbono fora do Brasil. Daí o pessoal não fala inglês e ferrou. Deixou de participar do jogo. Lógico que não é tão simples assim, mas a gente fala um pouco dessas questões aí do mecanismo RED, que é para desmatamento evitado, etc., na outra disciplina de perícia. E daí o que acaba acontecendo? O governo federal ele acaba fazendo uma intermediação entre o capital internacional disponível no mecanismo de desenvolvimento limpo junto aos projetos aqui brasileiros, por meio do BNDES. Né? Então você vai escrever projeto para o BNDES, não para fora. E aí não precisa escrever projeto em inglês. Mas, via de regra, o brasileiro ele perde muito pela incompetência em uma das justificativas é porque o brasileiro não domina a língua estrangeira, né? Ou não faz questão disso. E agora não quer dominar o inglês, que é fácil aprender, imagina o chinês. Gente, só correndo atrás. Provocando vocês não estão nem aí. Estão quietos. Então vamos passar uma atividade aqui para vocês.
realizar uma avaliação de impacto ambiental em sua localidade. Essa aqui vai ser com prazo de 4 semanas. 3 semanas. Então vai ficar para 30 de março. 3 semanas tá bom. Aí vocês vão perguntar assim, qual atividade que vocês poderiam estar avaliando? Poderiam estar avaliando uma construção, um prédio, um condomínio. Poderiam estar avaliando quem mora em áreas rurais, poderia estar avaliando uma granja de suinocultura, poderia estar avaliando uma granja de avicultura, galpão, né? Poderia estar avaliando... O que mais, gente? O que vocês querem avaliar aí? Se a gente tivesse na UTFPR, eu estava avaliando vocês alguma UNEPLA. Um parque. Um parque não vai gerar tanto impacto. Gera, né? Eu quero que vocês analisem obras que não sejam tão grandes assim, né? Mas só que vocês vão começar a trabalhar com licenciamento agora. Então, vão trabalhar com um restaurante, pode avaliar o impacto ambiental de um restaurante, uma pizzaria. O que vocês acham? Eu acho bacana. Vocês começarem a entender que tem qualquer dificuldade, né, de fazer avaliação de impactos ambientais. Então, se vocês fizerem uma consulta aqui no órgão ambiental, legislação, vem aqui, ó, Google, digita assim, ó, matriz de impactos ambientais, sistema CREA-IAP. Olha lá, fazendo empreendimento, visualizar empreendimento. Olha lá a quantidade de possibilidades. Ele é um de baixo impacto aqui. Vocês não estão vendo isso? Não estão vendo isso. Estão ou não estão vendo o que eu estou projetando? Perdeu ali. Agora sim. Ó, se vocês fossem avaliar aqui, ó, shopping center, energia solar, suinocultura. Vamos ver o loteamento se tem. Ó, loteamentos, conjuntos habitacionais e empreendimentos imobiliários. Ó, tem uma lista, né?
Então veja que o impacto ambiental é sempre avaliado no meio biológico, fauna, no meio biológico, flora, no meio físico, água, meio físico, geologia, geomorfologia, solo, aspectos sociais, culturais, tem meio socioeconômico também. Então, e a rima, via de regra, ele vai ter que usar um parâmetro para fazer a avaliação de impactos ambientais. E eu estou recomendando para vocês utilizarem o sistema CREA e IAP, aqui do Paraná. Então vamos utilizar esse mesmo padrão, estou colocando aqui para vocês. Vai ser um padrão para vocês utilizarem em qualquer empreendimento que vocês queiram. Está ali no link. Que é esse link que eu estou mostrando para vocês. Está ali o link. Então aí vocês vão descrever capa, objetivo, fazer avaliação de um empreendimento com base no padrão informado pelo professor na aula. E aí vocês vão utilizar como metodologia de avaliação de impactos ambientais uma lista de controle informado em aula pelo sistema CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e IAP, na época era IAP ainda. Então veja que eu não estou ensinando vocês a fazer avaliação de impactos ambientais, eu quero que vocês façam ela de forma instintiva. Eu estou falando para vocês utilizarem essa lista de controle. Vocês podem fazer o quê? Imprime a lista lá, faz uma planilha do Excel, e aí vai fazendo sim, não, né? Mas daí é só um atributo de existe ou não existe, existe ou não existe, existe ou não existe o impacto ambiental daquele específico. Mas quando a gente fala de avaliação de impacto ambiental, a gente pode evoluir, né? A gente pode falar de matrizes, de interação, a gente pode falar de magnitude, de importância, pode falar outras coisas. Mas nesse momento, importa que vocês se sintam provocados para fazer de forma instintiva, utilizando uma lista de controle ambiental formada. No link é escrito no bloco de notas. E aí vocês vão gerar um resultado. E aí vocês vão gerar uma conclusão. Vocês poderão fazer citações. É por isso que vocês têm que exercitar o projeto. O EIA nada mais é do que isso. Só que ele é muito maior. Só que ele é muito mais complexo. Só que ele é muito mais detalhado. Mas na nossa disciplina vocês têm que começar. Esse é o começo. Como fazer um projeto de avaliação de impactos ambientais. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Obrigado, Fábio. Aí vocês colocam na norma da BNT, vejam ali no Moodle, o Moodle, eu coloquei a norma BNT para vocês. Entende? Ó, norma BNT para relatórios técnicos, utilizem a norma. Vocês têm que começar a perceber que vocês estão aqui para aprender a fazer projeto. Então não é para entregar um negócio de qualquer jeito lá, por que saco tem que fazer isso. Não, vocês vão fazer projeto porque vocês têm que aprender a fazer consultoria. Vocês têm que entender que no mundo do trabalho isso aqui vale dinheiro. Porque vocês estão gastando hora de atividade de vocês fazendo um documento técnico-científico sob demanda. E se vocês começarem a fazer, quanto mais vocês fizerem, mais prática vocês vão tendo
Porque vocês têm que entregar coisas, projetos de informações complexas, com alto nível de complexidade, com o menor tempo possível. E com normas, uma leitura fácil, didática, que seja prazerosa a ler para quem está avaliando. Imagina você entrega um relatório lá de qualquer jeito, com um nível aí de gente que entrou agora na faculdade, e o cara do IAP lá tá com uma pilha de 500 para avaliar. Não deve ser 500, mas é bastante. E aí ele pega o teu, e ele vê que tá tudo errado lá. Nossa, o cara escreveu, nem o nome da cidade escreveu certo. Vai pro final, né? Vai ficar lá, mofando na mesa do cara. Eu acho que eu tô sarcástico hoje, né, gente? Provocando vocês aí, vocês também não se manifestam? E ao mesmo tempo que, pois não, o Fábio escreve à vontade. Eu pretendo passar outra atividade para vocês ainda. Só ia dizer que no caso do trabalho, que era para ser entregue hoje, esqueci de colocar nas normas da ABNT. Você pode colocar nas normas e enviar. Daí eu substituo um arquivo pelo outro. Beleza. Vamos mostrar agora uma outra aba que eu estava acompanhando um canal do YouTube, um canal recém-criado. Este profissional denominado Joaquim Grafnet. E podemos prestigiar o trabalho dele, ele está se esforçando, já tem bastante gente aí acompanhando o trabalho dele. Que ele tem feito bastante material na área de licenciamento, né? E por que não? Por que não acompanhar o trabalho dele? Estava vendo esse vídeo aqui, né? Estão acompanhando o link, né? E aí nós temos um link aqui. Vou compartilhar um pouco desse vídeo. Porque eles estavam falando uma palestra, uma entrevista, né? E esse colega daqui, Pedro Dias, ele é um colega ativo aí da APF, que é a Associação Paranaense de Engenheiros Florestais, de Curitiba. Em uma entrevista sobre como um profissional que atuou tanto no órgão de fiscalização, mas hoje atua com consultoria, é um profissional já com uma certa carreira aí, né? E é um engenheiro florestal que atua diretamente com licenciamento ambiental. Então vamos pegar aleatoriamente aqui para ouvir uns 2 minutinhos do colega Pedro Dias. Puxar mais para frente aqui, que é onde tem mais informação de interesse. Vamos ver o que ele vai estar falando nesse momento. Então aqui está o link, gente. Para vocês, eu vou colocar no bloco de notas.
assistir ao vídeo. Resenha. Uma pergunta aí para vocês. Quais as características de do profissional, vamos colocar assim, do profissional em engenharia florestal que atue com licenciamentos? Vou colocar aí um prazo para vocês de 30 de março também. Antes. 2 semanas. Não, 2 semanas é 30 de março. Então, 1 semana para vocês. Semana que vem. Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado a nossa discussão. Obrigado àqueles que contribuíram com o debate. E gostaria de ouvi-los, dúvidas e tal. Nós temos 2 atividades hoje para vocês se programarem aí uma elaboração, acompanhamento e avaliação complementar da disciplina. Lembrando que todos esses trabalhos serão aproveitados na avaliação final da disciplina. Vocês têm alguma pergunta? Eu pretendo estar atualizando aquele bloco de notas que está no Moodle, né? Com a aula de hoje. Daí vocês podem estar acessando por ali. No decorrer da semana. Até vou colocar aqui essa atividade como ela deve ser entregue antes. Eu vou colocar antes aqui. Tá? Veja que a avaliação de impactos ambientais ela é uma atividade que pode ter maior ou menor complexidade. Aqui eu estou provocando vocês para fazer uma avaliação e que seja a primeira de muitas. Para que vocês possam se desenvolver. E não havendo dúvidas, eu encerro a nossa aula por aqui. Fique à disposição aí. E fico à disposição. Caso tenham dúvidas, temos tempo ainda aí para saná-las. Para fazer a AIA, o trabalho deve conter capa, objetivo, metodologia e todos os outros passos? Sim, conforme a norma BNT, Lona. Essa é a importância aí para vocês estarem se condicionando já desde sempre a fazer projetos com normas da BNT. Ah, mas tem norma da UTFPR. Mas eu prefiro que vocês façam com a norma da BNT. Porque na vida profissional vocês vão usar a BNT, não vão usar o UTFPR. Quantos de vocês não fazem, não destinam um tempo para ver quais são as normas para as referências bibliográficas? Que é norma. Daí vem aquele rol de referências tudo mal feito lá. Quanto mais vocês trabalharem academicamente,
melhor os seus trabalhos vão ficar, vocês vão pegando um jeito, daqui a pouco vocês não precisam ficar consultando a BNT, vocês já sabem que é assim, que é assado. Isso faz parte do dia a dia, você tem que se desenvolver nesse sentido, né? Eu nunca vou esquecer quando eu estava no primeiro ano da universidade, que uma professora me reprovou e eu tinha apresentado o relatório todo completinho e tal, mas estava fora da norma. Ela me reprovou por causa disso. Primeiro semestre do curso de engenharia florestal. Eu acho que ela estava pegando no meu pé. Eu aprendi isso no primeiro semestre, acho que vocês estão aprendendo no quinto. Não, vocês vão ter que aprender de uma forma ou de outra. Pelo menos porque vocês têm que fazer um TCC, né? Aprendam a fazer na disciplina. Ah, mas é uma capa, é uma contracapa, é um sumário, é um prefácio, é uma dedicatória. Vai muito papel aí? Não tem problema. Vocês não vão imprimir, vocês vão mandar por e-mail. Importante, né, Camilo? Ó, que bom seria se todos os projetos estivessem bem redigidos, assim. Se vocês não tivessem se condicionando a fazê-los de fato, né? Tantas pessoas aí fazem cópias, né? Isso não é eticamente correto, né, gente? Você pode até estar passando, enfim, mas o ideal é você aprender a fazer. É isso que vai dar segurança para vocês. Fazer um projeto, dizer, olha, faltou isso, faltou aquilo. Sempre que a gente fala de chave hermenêutica, né? Eu estava falando disso na última aula, né? Você traz uma chave para você fazer o projeto, você vai saber que ele está completo, que está faltando coisa. Qual que é a chave hermenêutica, vamos colocar assim, para fazer um EIA-RIMA? É o termo de referência do EIA, estabelecido pelos órgãos competentes. Né? Só ir seguindo lá, o que falta, o que falta. E aí vocês, quando verem, terminaram e tá aquele documento lá com mais de 1000 páginas. 1000 páginas porque está na norma também, né? A norma ela espalha o espaçamento, o tamanho da fonte. Mas o mais importante não é a norma. É também, mas o mais importante é o conteúdo, né? Não adianta estar com a norma lá bonitinha e não ter conteúdo. Em termos de resenhas, dá para fazer corrido, mas se for um trabalho que envolve, enfim, uma certa complexidade, eu prefiro que seja com todas essas partes. Mais alguma dúvida, gente? Vocês querem anotar novamente alguma informação que ficou para trás aqui? Se a gente estivesse na universidade, eu ia estar fazendo isso lá, com alguma UNEP, em loco, que a gente fala, né? Na localidade, fazendo uma medição lá. Geralmente eu vou ou na Suíno, e a gente visita os cachaços e vê as esterqueiras, a lagoa. Às vezes até eu fico pensando, não tem que trazer os alunos aqui, porque daqui a pouco um vai e pega uma doença aqui. Aquela lagoa lá tá cheia de mosquito da dengue. Então não precisou fazer isso esse semestre. Mas é legal. A avaliação assim na real, assim na prática, é muito mais interessante, né? Se sentirem na pele o que é.
vocês podem fazer também, gente, tá digitando nas internets aí, metodologias de avaliação de impactos ambientais. Vocês têm que estudar isso, né? Metodologias de área, né? Porque essa aqui que eu estou passando para vocês é uma pronta, né? Ó, uma lista de controle ambiental do CREA. Vocês vão lá, imprimem e faz. Mas esse tema, metodologia de avaliação de impactos ambientais, ele é um tema que merece mais tempo, né? Para vocês estarem desenvolvendo também, né? Eventualmente vocês podem estar desenvolvendo a própria metodologia, né? A matriz de Leopold, que é a mais famosa e tal, ela é uma matriz de interação, mas geralmente quando o pessoal usa a matriz de interação, eles fazem uma coisa diferente, né? Pega a matriz de Leopold e inventa uma outra matriz, então aí diz que é a matriz de Leopold. Mas não é. É uma matriz adaptada. Para ser a mesma de Leopold, você tem que pegar do artigo, que é um capítulo de livro, no caso, fazer exatamente daquele jeito. Daí você cita lá que usou a matriz de Leopold. Mas a maioria dos EIA que vocês vão ver tem matriz que é uma matriz inventada, de qualquer jeito lá. Tem umas que ficam boas, que ficam com resultado bem visualizado, tem outras que ficam meio esquisito. Daí, dependendo do órgão ambiental, passa. Entendam que é isso, que a lista de controle, você tem as suas limitações, porque ela vai só dizer se tem ou não tem, tem ou não tem. Você precisaria estar avaliando com quais são os principais. Por que são os principais impactos? Porque geram mais alteração ambiental, porque geram mais impacto. Inclusive o mau cheiro é um impacto ambiental, né? Vai passar num lugar que não dá para ficar num lugar de tão fedorento que é. E aí toda a comunidade fica daquele jeito lá. Que nem esses frigoríficos aí, né? Daí quando vai ver no EIA lá, não foi previsto que o lugar ia ficar fedorento, que a comunidade ia ficar... E o odor, ele pode inclusive depreciar o lugar, né? Depreciar o valor da terra. É um impacto. Pessoal, então eu estou aqui à disposição de perguntas e não as havendo, nossa aula está encerrada. Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara. Quando você fala cooperativa, você poderia estar falando que são uma série de propriedades rurais, cada qual com suas características. Poderia estar falando que é uma planta agroindustrial, como uma BRF, um frigorífico, alguma coisa assim. Então, você basicamente teria que estar classificando esse empreendimento, então, a um frigorífico. Naquela lista do CREA ali, né? Tenta entrar naquele link ali para achar. Daí você tem uma lista de controle para aquele empreendimento. Mas daí você vai ter que achar também dentro do site do IAT, qual é o documento de licenciamento aplicável para o tamanho daquele frigorífico. Pode ser uma LAS, pode ser um PCA, pode ser um EIA, dependendo do tamanho, né? Provável que seja um EIA. Daí você vai ter que usar o termo de referência para estudos de impacto ambiental e fazer em cima daquilo. Agora, se você quiser entender um pouco mais a complexidade, você pode tentar no Google digitar lá EIA da BRF, EIA da One Foods, EIA da Miolar, digita o nome da agroindústria que você quer,
para ver o... Por quê? Porque é para estar disponível pelo menos o rima, né? Aí você vai ver pelo rima. Se você vê o rima e acha complexidade no rima, você vai ver que o EIA era mais complexo ainda, né? Você pode fazer esse exercício, tá, Fábio? Para baixar esses PDFs do EIA, porque daí você vai achar documentos originais, reais, né? Vai ver lá que tem 300, 400, 500 páginas. Ou seções, né? EIA meio físico fauna, EIA meio físico biológico, flora, EIA do... Tá entendendo? Porque são documentos pesados, né? Às vezes eles não cabem num arquivo só, você tem que ficar baixando volumes